Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, dependendo de onde você esteja nos assistindo. Nós estamos numa live Brasil-Holanda com André Luiz Ruiz. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder receber o André Luiz pela primeira vez na Holanda, mesmo que virtualmente. Este evento está sendo organizado pelo NSP, o Nederlandse Raad voor het Spiritisme. Essa é a nossa Federativa Espírita Holandesa. Meu nome é Maria Moraes e eu faço parte da diretoria desta organização. O NRSP tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos aqueles que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades do NRSP, da nossa federativa, por favor, acesse o nosso site, o www.nrsp.nl. Temos um grupo no NRSP que vem estudando as obras de André Luiz há aproximadamente 10 anos. Daí o interesse de convidar a você, André, como estudioso dessas obras, para compartilhar seu conhecimento conosco, falando da importância do estudo dos livros de André Luiz, o Espírito. Sabemos que na Holanda, assim como em todo o mundo, muitas pessoas acompanham o seu trabalho pela internet. Para aqueles que ainda não o conhecem, algumas notas de sua biografia, que é extensa. Como profissional, André é formado em Direito, com cursos técnicos de desenho, em desenho arquitetônico, música, piano clássico, e enfermagem. Como trabalhador espírita, é presidente da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, de Campinas, São Paulo, membro da Sociedade Espírita Mensaje Fraternal de Caracas, Venezuela, e é associado do Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, que tem publicado os livros de sua psicografia, ao todo 12 obras mediúnicas. É apresentador do programa O Espírito da Letra, que analisa a obra de André Luiz, transmitido pela TV Mundo Maior. Também é responsável pela TV Alvorada Espírita, emissora de TV na internet, com programação 24 horas no ar, inclusive 4 horas com horários de programas ao vivo, que pode ser sintonizada pelo canal da TV Alvorada. Realiza palestras e seminários no Brasil e exterior. Essas são apenas algumas informações do trabalho espírita que André vem realizando. Para maiores informações, acesse o site do NRSP, que já foi mencionado hoje, né, o www.nrsp.nl. Lá vocês encontram a biografia completa do André. Eu gostaria de lembrar ao público que envie suas perguntas relativas aos temas pelo chat. Dando continuidade, antes de passar a palavra para o André, eu gostaria de pedir ao Raul para fazer a prece de abertura. Pode ser, Raul? Nosso bom dia aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão na Holanda. Nós vamos fazer uma breve prece, logo em seguida, os membros da NSRP já vão fazer a interação com André Luiz Ruiz para a live de hoje, falando sobre a importância do estudo dos livros de André Luiz Espírito, tá bom? Então, em uma união de pensamentos, nós vamos buscar a sintonia com as forças superiores, em um momento tão bonito, tão entusiasta, que as tecnologias estão nos propiciando, conhecer pessoas que estão em outros continentes, transformando os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos em uma ponte de luz entre o Brasil e a Holanda, esse país lá na Europa, que hoje as forças divinas possam nos abençoar, que possamos, em cada frase, em cada momento, através das perguntas ou daquilo que vai ser explicado, possamos sair daqui melhores,
com um aprendizado maior e, acima de tudo, que a gente possa viver melhor a cada dia por aquilo que aprendermos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar e que Deus nos dê força em nosso dia a dia. Que assim seja. Obrigada, Raul. André, a palavra é sua. Irmãs, queridos irmãos, com que alegria nós nos sentimos abraçados por essa equipe maravilhosa da Federação Espírita da Holanda, e eu não vou falar em holandês aqui porque eu não vou conseguir falar, isso é para quem realmente já tem o domínio, né, dessa língua também tão especial, mas que todos os nossos corações estejam unidos nesse idioma que é um idioma universal, da alegria de viver, do amor a Deus, do desejo de melhorar, e com isso nós nos entenderemos sempre, fazendo com que esses sentimentos se tornem ainda mais amplos. Agradecemos muito a Maria pela sua generosa apresentação, a Rosana, a Maria Moraes, que é a presidente da federação, a Rosana Clark, que é a diretora também da federação, cuidando de organizar todas essas atividades, e a todos os que estão nos assistindo, seja aqui no Brasil, seja na Holanda, ou em outros países. Também mandamos um grande abraço para a presidente da FIDES, da Federação Italiana do Espiritismo, a nossa querida Regina Zanella, que é a presidente do Sentieri dello Spirito, lá na cidade de Milão, que também nos saúda, nos dá o seu abraço, e a gente manda para ela também o nosso carinho. Vocês veem que a gente de toda parte, desejando participar, desejando conhecer mais profundamente essas coisas ligadas ao Espiritismo na obra de André Luiz. Não poderia deixar aqui de agradecer também, além do Raul, a presença da Elaine, da Ana Paula, do João e da Solange, que estão aqui atrás das nossas câmeras, dando o suporte necessário para que ninguém fique sem a sua pergunta ser respondida ou chegar até nós. Bem, quando nós começamos a estudar as obras de André Luiz, isso faz um tempo, ainda na adolescência praticamente, eu me encantei muito com todas as informações. E ao longo dos anos, eu pude ir percebendo algumas diferentes abordagens. E depois de um certo tempo, já mais maduro, pude perceber uma coisa. Quando nós vamos estudar a evolução da linguagem egípcia, nós temos na história egípcia a descrição desses fenômenos da cultura daquele país, explicados em três níveis. O hieróglifo, que era um nível sagrado, era um nível simbólico, a palavra divina, a palavra dos deuses, que era uma forma de você colocar em grafia, em um símbolo, determinados conceitos, era uma linguagem muito complexa, muito profunda. Depois, então, como os sacerdotes precisavam escrever aqueles símbolos de uma forma mais rápida para fazer os textos religiosos, eles desenvolveram um segundo tipo de linguagem chamada de hierática. A hierática, que é a linguagem sagrada, era usada, ela era escrita, era mais fácil de você especificar, porque também tinha a cursividade mais facilitada pela diminuição dos detalhes, né? E depois, quando isto se tornou ainda mais a amplitude do conhecimento foi sendo exigida, desenvolveu-se um outro padrão, mais simplificado ainda, chamado demóticos. Demóticos vem de linguagem do povo, facilitando com isto o acesso das pessoas menos ligadas ao sacerdócio, ao conhecimento profundo, e com isso permitindo que a linguagem se estendesse para um número maior de pessoas, ainda que naquela época não houvesse
o conhecimento da língua ou da escrita espalhado por todo o mundo, né? A população egípcia não tinha esta facilidade ainda, a grande massa era de analfabetos, mas havia um número maior de pessoas que estava já dotada de conhecimentos básicos para poder entender. Então você vê que são 3 níveis, um nível mais fácil, um nível intermediário e um nível sagrado. E se você analisar a obra de André Luiz, você poderá ver esses 3 níveis nesta obra. É muito interessante isso. Por quê? Porque você pode ler o livro de André Luiz, ou os livros, a maior parte deles, como se fosse uma história. É um romance que faça na vida física, na vida espiritual. E são coisas assim que encantam, prendem a atenção. A pessoa fica interessada, ela não se deixa entediar por uma questão muito teórica. Você tem relacionamentos, tem personagens, tem um entrelaçamento dramático que prende a atenção do leitor. É verdade que, escrita na década de 40 do século passado, daí para frente, a linguagem culta que André Luiz utiliza, às vezes apresenta determinadas expressões que não são atualmente muito usadas. Então o leitor às vezes fica meio que perdido na sua capacidade de entendimento, aí tem que parar no dicionário, essa coisa toda, né? Às vezes desestimulado para seguir a leitura da história. Porém, essa é uma coisa que é possível vencer, e nós procuramos fazer isso no nosso programa O Espírito da Letra, quando também utilizamos sinônimos adequados para cada ideia, para que fique mais fácil o entendimento. Mas essa é a linguagem inicial, aquela que a história nos apresenta. Porém, nessa história, ela pode ser lida não mais como uma novela, como uma historinha assim para entreter nosso tempo. Porque nessa historinha, André Luiz apresenta leis espirituais. Então, existe um elo, uma ligação entre o que está acontecendo e os princípios superiores que dirigem todas as vidas. Nós vamos encontrar muitas questões interessantes faladas no Livro dos Espíritos, exemplificando o Livro dos Médiuns. Depende de cada uma das obras. E isto já é o quê? Já é a abordagem hierática, é o nível do sacerdócio, aquilo que os sacerdotes tinham nos seus textos sagrados, as relações entre o invisível e o visível. Então, você pode ler as obras de André Luiz não mais somente como uma novela, como um drama, como um romance. Você pode ler como uma exemplificação dos princípios doutrinários na vida das pessoas. E ali você encontra as leis de causa e efeito, a importância da relação do perdão, na maneira como nós nos encontraremos do outro lado da vida física, as consequências de nossa atitude durante a vida material no perispírito, como é que nós nos relacionamos entre espíritos do lado de lá, os diversos padrões vibratórios. Nós vamos encontrar todas estas manifestações em exemplos práticos na obra de André Luiz, representações daquilo que está lá no Livro dos Espíritos. É interessante, porque se você vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 300, você vai encontrar lá que os espíritos falam de dimensões vibratórias. É interessante isto. E isso passa meio que, assim, perdido. Eu queria pedir para... Pega para mim o Livro dos Espíritos aqui, por favor. Esse texto que está lá na pergunta 300, obrigado, Solange, você vai encontrar os espíritos dizendo isso aqui, ó. Deixa eu achar a pergunta 300, acho que é 300 ou 330, vamos ver aqui. Não, vamos lá, pergunta 300. Olha aqui. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, os serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? É a pergunta. A resposta dos espíritos é esta, olha só. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição.
Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Aqui ele está falando de esferas. Esferas. Já no livro dos Espíritos, André Luiz nos apresenta essa ideia, esta clara demonstração da existência de níveis vibratórios distintos, como se fossem esferas. Então você vê que a obra de André Luiz pode ser um grande documento, uma grande aula na prática dos conceitos, e eu citei aqui apenas este, por exemplo, dos conceitos colocados nas obras básicas. É o nível intermediário, não é? É o nível hierático. Mas nós chegamos no hieróglifo. Hieróglifo. Puxa vida, a linguagem sagrada, a linguagem dos deuses. O que será que isto pode ser encontrado na obra de André Luiz? Nós vamos encontrar na obra de André Luiz, além da história, além das leis sagradas, as leis do universo, nós vamos encontrar algo que se chama revelação por detrás. Quando nós fizemos o programa O Espírito da Letra, nós desejamos justamente ajudar as pessoas a que elas pudessem chegar a esse grau. Não é que nós somos dotados de sapiência para isso, não. É que pelo fato de lermos muitas vezes e procurarmos com calma estabelecer este contato, sem contar, é fato, com a ajuda dos bons espíritos que também nos intuem nesta questão, nós vamos encontrar revelações que a pessoa leiga ou a pessoa estudada, se não estiver com bastante atenção naquilo que está sendo escrito, não vai perceber. Então, por exemplo, nós vamos ter, nesta obra que estamos estudando agora, que é a obra Ação e Reação, nós vamos ter a informação que é ainda mais legal, porque ela é uma informação que André nos dá sobre a ciência, que o pensamento, ele é produzido e ele flui em uma velocidade que é superior à velocidade da luz. Está no livro Ação e Reação. O pensamento tem uma velocidade superior à velocidade da luz. Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz a informação de que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Está lá, escrito, sem falar daquilo que Kardec apresenta como o Espírito de verdade sendo o próprio Cristo. Informação essa que está no livro dos Médiuns, confirmando o Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos encontrar referências aos diversos níveis vibratórios dos nossos corpos, que a doutrina espírita genericamente chamou de perispírito, mas que André Luiz apresenta as suas subdivisões. Ou seja, em inúmeras partes das obras de André Luiz, existem ensinamentos ocultos, que são justamente significados, os símbolos, que as palavras não mostram, mas que elas expressarão ideias, e que você pode descobrir à medida que vai lendo com olhos de ver. Por isso é importante o estudo, não apenas a leitura. O estudo das obras de André Luiz é fundamental, porque este estudo vai nos garantir que pelo menos alguma parte deste véu possa ser levantado e que nós possamos com isto melhorar a maneira através da qual nós compreendemos as coisas da vida física. Alguns que tiveram muito contato com Chico Xavier, por exemplo, como é o caso do nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, o famoso Geraldinho, através das suas lives, das suas palestras, ele tem informado que o espírito André Luiz, que se trata do cientista Carlos Chagas, desencarnado, ele não escreveu estas obras por conta própria. O Geraldo conta que, segundo o Chico lhe havia revelado, um grupo de 12 sábios, 12 espíritos superiores,
estava por detrás daquilo que André Luiz poderia ou deveria explicar, ou aquilo que ainda não havia chegado o momento para ser dito. Portanto, quando você vê uma obra como a de André Luiz, compondo-se todos esses livros que explicam a vida no mundo espiritual, nós estaremos analisando, nós estaremos tendo contato com uma realidade que está muito além daquela que a gente poderia imaginar que veio o espírito André Luiz e começou a contar. Até porque, tendo passado a sua última encarnação como cientista preso às questões da ciência, por um lado, ele tem a mente indagadora, a mente voltada para as questões de explicação dos mecanismos, mas por outro lado, como também nós vemos na sua própria obra inaugural, O Nosso Lar, ele deixou a desejar nas questões da ligação com a divindade, da ligação com os espíritos elevados, do conhecimento da espiritualidade. Ele, como conta, pareceu ser uma pessoa menos dedicada a isto. Portanto, tendo desencarnado e depois sendo colocado para a transmissão de conceitos muito profundos, certamente ele só poderia estar fazendo isso naquilo que ele não dominasse, graças a esse aporte desses outros 12 espíritos superiores vinculados a esta inauguração de uma explicação clara a respeito desse mundo invisível. Então é muito interessante esse estudo quando nós aprofundamos desses três níveis. E olha como são sábios os espíritos. Se você pega, por exemplo, uma das obras, que aliás são duas, que em breve nós estaremos procurando realizá-las no nosso programa O Espírito da Letra, você vê Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, são dois livros que não foram escritos usando a história como um fio condutor. São temas doutrinários específicos, da ciência, da biologia, da morfologia, da antropologia, e assim ele vai ampliando isto, colocando sua relação com o mundo espiritual. Mas você vê que não é um livro que foi, vamos dizer, que não caiu no gosto do estudo do popular mais fácil, porque exige um aprofundamento em conceitos, em ciência, e isso para muita gente é difícil. Mesma coisa com os mecanismos da mediunidade. Então, estes dois que foram escritos sem este panorama dramático nas relações entre encarnados, desencarnados, espíritos entre espíritos, eles são mais difíceis de serem, vamos dizer, digeridos pelo leitor comum. Agora, os outros não, os outros têm os três níveis, né? O nível mais prático de quem quer uma história, depois vem o nível já onde essa leitura pode ser levada para a identificação das leis espirituais, e se você aprofundar, se você estiver mais atento, se você for atrás de cada expressão que está escrita, você vai ver informações ainda mais profundas, mais reveladoras. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos muito de estimular todos os que estão conosco a que pudessem fazer desta leitura algo não apenas como um diletantismo. Se você já tem uma busca, se você quer aprofundar até o que está nos livros das obras básicas de Kardec, se você quiser ver como isso funciona, você poderá fazer isto com as obras de André Luiz de uma forma muito, muito consistente e bastante lógica. Então, é nesse sentido, Maria, nesse sentido, Rosana, que eu gostaria de deixar aqui a minha primeira participação e, se possível, atender a algumas das indagações que já tenham sido apresentadas pelos nossos queridos irmãos e irmãs que nos escreveram já. A Rosana, inclusive, acho que tem as perguntas com ela. A gente pode começar com a primeira, Rosana. E você que está nos assistindo, se você quiser, pode fazer perguntas. Nós teremos aqui, dentro da nossa limitação, nós teremos muita alegria de poder, pelo menos, dizer, ó, não sei, vou estudar, não é? Ou dizer, olha, eu acho que você encontra uma resposta em tal ou em qual livro, tá bem? Olha, André, eu vou ler para você a primeira pergunta, que vem do Grupo Emmanuel, de Den Haag. Quanto tempo, em média, André Luiz levou
para viver cada experiência descrita em seus livros? Bom, Rosana, essa pergunta é um pouco difícil em termos de você não ter uma noção muito clara de como que André Luiz compilou estas coisas. Nós sabemos, por exemplo, isso quem nos revela é o livro Voltei, escrito pelo espírito irmão Jacó, que quando o irmão Jacó foi, depois de desencarnado, contar a sua história lá em Uberaba, ou em Pedro Leopoldo, aliás, que ele queria trazer a sua história para o mundo, ele que havia se relacionado com o Chico enquanto estavam encarnados, ele chegou lá achando que ele podia chegar, encostar no Chico e escrever. Emmanuel disse para ele: não, meu filho, aqui você precisa esperar, aqui você precisa se afeiçoar. E aí Emmanuel nos dá uma explicação neste livro, que é o próprio irmão Jacó quem passa essa explicação, dizendo a ele que o espírito André Luiz, para começar a escrever, precisou harmonizar-se por 700 dias com o médium Chico Xavier. Levou 700 dias. 700 dias são 2 anos. 2 anos que ele teve que ficar ali, sentindo as vibrações, só para começar a traduzir as suas ideias. Agora, nós teremos os que são mais próximos da tarefa do Chico, eles têm certinho a data em que os livros foram publicados. Uma outra referência interessante que nós temos é no livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos. O livro Boa Nova, ele nos traz as passagens de Jesus, desde o seu início até o final, quando Maria desencarna. Humberto de Campos nos conta na introdução que no plano espiritual ele teve acesso aos arquivos verdadeiros daquelas cenas. E ao pesquisar, ele deteve-se em pelo menos 30 aspectos que ele pôde traduzir depois de ter acessado estes arquivos. Ele não diz quanto tempo, ele não diz quanto ele levou para fazer essa pesquisa, mas ele está relatando fatos que ele compulsou nos arquivos, alguns chamam de arquivos acásticos ou outros nomes, mas ele pôde acessar com as imagens, com os diálogos da essência naquilo que realmente aconteceu e nos traduziu na obra Boa Nova, que aliás era uma das obras que Chico recomendava como das mais lindas que ele já pôde ter sentido quando escreveu, quando foi a ferramenta dos espíritos. Então, por esse motivo, nós não temos como afirmar, pelo menos eu não tenho como afirmar, quanto tempo André Luiz levou vivendo essas experiências. Nós sabemos, por exemplo, que André Luiz fala que ele ficou 8 anos na região umbralina. A região umbralina, aquela região mais densa, ela é descrita no livro Nosso Lar nos 2 primeiros capítulos apenas. Ali ele conta como ele foi perseguido, as dificuldades que ele passou, mas ele não fala de 8 anos, porque são apenas 2 capítulos, e são 2 capítulos curtos. Depois ele fala, por exemplo, que ele foi recolhido e ele ficou na cidade Nosso Lar até completar mais ou menos 1 ano em serviços de restabelecimento. E aí, depois de ter feito isso, ele é admitido a vir à Terra para visitar a sua família, quando ao final do livro ele recebe o título de cidadão de Nosso Lar. Então a gente vê que neste período do livro Nosso Lar, ele conta uma história que mais ou menos levou os 8 anos resumidos no primeiro e no segundo capítulo, e o restante colocado nos 48 capítulos seguintes. Mas são capítulos breves, e ele não é uma descrição linear, cronológica, ele vai contando situações, né? Então, eu não tenho como dizer a você quanto tempo ele viveu cada uma das experiências, até porque em alguns outros livros, Rosana, André Luiz não fala de experiências dele, ele conta experiências de outros. No caso, por exemplo, do livro Entre a Terra e o Céu,
ele conta a experiência da Evelina, conta da Lola Ibarruri e de outros personagens que ele está assistindo, ele está vendo. E aí alguém fala para ele, entra na história mental daquele espírito, e ele então vai descrever isso. Por isso eu não sei dizer a você quanto tempo André Luiz levou para viver cada uma dessas experiências, né? A gente sabe que a tarefa da escrita psicográfica com Chico Xavier, ela era muito rápida. Ele era capaz de escrever um dos livros da sequência da vida no mundo espiritual em alguns meses, se é que levava muitos meses, não, 2, 3 meses ele já terminava, porque a produção de Chico Xavier era muito extensa e muito precisa. Porém, não era este o tempo em que ele passou vivendo cada uma das experiências. Esse era o tempo do relato da experiência, tá bom? Então, é nesse sentido que eu gostaria de dizer que, pessoalmente, não sei dizer a você quanto tempo ele levou. Obrigado, André. Tem uma outra pergunta aqui, do mesmo grupo Emmanuel de Denhar. Depois de psicografar através de Chico, escreveu ele também através de outros médiuns? Olha, essa pergunta é interessante. Eu acho um pouco complicado, porque André Luiz tinha um mandato, uma tarefa com o Chico. Aliás, todos esses espíritos estavam muito ligados à tarefa da difusão dessas notícias. Nós conhecemos alguns autores que escreveram dizendo-se inspirados ou intuídos pelo espírito André Luiz. Eu, porém, não considero, para mim, com todo o respeito que essas pessoas merecem, como algo que esteja à altura daquilo que a obra de André Luiz pelo Chico representa. Então, eu considero, pode ser um outro espírito André Luiz, ou pode ser um outro nome, mas eu não conheço que eu possa imaginar, sendo o mesmo espírito, outros médios que tenham recebido com essa mesma riqueza, com esse mesmo compromisso destes 12 sábios, essas informações, mesmo que estejam assinadas por ele. Nós temos alguns livros que andaram e andam por aí como relatos de regiões inferiores, mas que para mim, não me parecem ser dessa mesma lavra. Então, por isso, eu acho que é importante que a gente se debruce sobre esse grupo de mensagens, de livros, que através do Chico realmente puderam chegar até nós. Eu gostaria de fazer aqui também, se a Rosana me permite, a Marise Christensen, de Zaandam, na Holanda, que faz parte do grupo Maria de Nazaré, nos manda também uma pergunta. Um abraço para você, Marise. Ela gostaria que a gente abordasse alguma coisa da importância destas obras em relação à mediunidade, às pessoas que têm o processo mediúnico. E eu acho que, se é uma das coisas que André Luiz é muito preciso, muito enfático, muito instrutivo, é nessa questão da responsabilidade de cada um de nós que estamos buscando melhorar nessa atividade da tarefa mediúnica. Vamos começar, por exemplo, com o livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros, que é justamente referência ao centro de mensageiros que existe lá na colônia, nosso lar, na qual se preparam aqueles que vão vir à Terra para entregar cartas como médiuns à humanidade. O Centro Os Mensageiros promove a formação dos futuros médiuns. E no livro Os Mensageiros você vai ter a parte inicial dele com relato de vários espíritos que fracassaram. São, olha, ouvindo instruções, advertências profundas, primeiro, a queda do Otávio, o desastre do Acelino,
a experiência do Joel, o Belarmino, o doutrinador, a palavra de Monteiro, são espíritas que tinham se preparado para ir à Terra, para ser aqueles que entregassem uma mensagem e que fraudaram, e que falharam, se deixaram encantar por outras coisas, colocaram outras coisas à frente da responsabilidade para o cumprimento da missão de serem apenas carteiros. Então, já aqui, nós temos uma importante referência, porém não é a única. Quando você vai lá para o capítulo 34 do livro, você vai encontrar uma referência muito legal a respeito de uma oficina da cidade Nosso Lar, localizada na casa humilde da senhora Isabel, lá no Rio de Janeiro. E vai ser explicado por que aquela casinha, aquele ambiente isolado, não é dentro da casa da Isabel, é numa edícula que fica aos fundos. Eles têm ali um pouso, um momento de entendimento, de relaxamento, os espíritos que vêm à Terra. Porque durante o dia, os seus tutelados estão trabalhando, estão acordados, estão indo para lá, para cá, cuidando dos seus negócios. E eles, então, não têm muito o que fazer, a não ser tentar ajudá-los numa intuição. Mas eles têm que esperar a noite chegar para que, através do sono, possam atuar com as suas missões junto dos encarnados. Então, durante o dia, eles têm mais folga. Eles vão ali para a casa da Isabel. E o capítulo 34 vai nos dar uma geral disto. Porém, mais para frente, nós vamos encontrar, do 43 para frente, do capítulo 43 para frente, nós vamos encontrar a descrição do que acontece na casa de Isabel com relação aos trabalhadores, aos médiuns, aos frequentadores, aos espíritos, quanto à disciplina, quanto à maneira de se conduzir, quanto às exigências que o mundo espiritual espera que os encarnados assumam para que a tarefa seja realmente levada a bom termo. Então, só neste livro, Os Mensageiros, nós vamos encontrar muita referência instrutiva, pedagógica, para qualquer pessoa que queira começar a entender o seu papel no processo mediúnico. Mas este livro não é específico, olha que interessante, ainda não é um livro específico para a mediunidade, não é. Porque nós vamos ter depois, mais adiante um pouco, um livro todinho explicando o processo da mediunidade que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Falando de diversos tipos de mediunidades, de diversas formas de exercê-la, de padrões diferentes entre os médiums, médium intuitivo, médium sonambúlico, médium com mandato mediúnico. E aí nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar a Ambrosina como a representação do próprio Francisco Cândido Xavier. Aquela que tem um funil sobre a sua cabeça, que, portanto, indica que ela tem um mandato mediúnico, que no livro se chama Ambrosina, é o próprio Chico. Para você ter, então, uma ideia da importância desta obra, Nos Domínios da Mediunidade. O livro todo vai falar sobre o Raul está pedindo para eu mostrar o livro para vocês, ó. Esse livro vai ter sobre materialização, sobre a fluidificação de água, o passe magnético, a transfusão de energia. Agora tem uma outra coisa muito bacana, muito legal, no livro Missionários da Luz. Olha que bonito, como os espíritos tentam nos ajudar de todas as formas. No livro Missionários da Luz, que citamos aqui agora há pouco, para uma outra explicação, existe a informação que o instrutor Alexandre, que é o que dirige os ensinamentos ao longo de todo o livro, ele é responsável, na cidade Nosso Lar, por um grupo de estudos que se reúne periodicamente das 2 às 4 da madrugada para as pessoas que estão encarnadas na Terra, como médiuns, para estudarem os processos da mediunidade fora do corpo e depois voltarem à vida física. Por quê?
Porque nós vamos ver que logo no começo do livro, Missionários da Luz, André Luiz nos relata alguns que estão tentando desenvolver a mediunidade. A reunião de desenvolvimento mediúnico fala da epífise, o capítulo 2, a importância da glândula pineal no processo de sintonia. Depois vai falar sobre o desenvolvimento mediúnico de pessoas que vão para se desenvolver mediunicamente e não têm responsabilidade com o que comem, com pensamentos, com os seus hábitos. E logo depois, nós vamos encontrar a história de Alexandre ajudando os futuros médiuns, os candidatos a médiuns, que em cada um dos encontros, das 2 às 4 da manhã, podem ficar lá para tirar dúvida, para ouvir explicações. E olha que legal. Nesse curso, para encarnados, existem 300 matriculados. 300 encarnados se matricularam nesse curso. Porém, diz André Luiz, que só 30 assistem o curso com frequência, dos 300. 10% dos que se matricularam os que são alunos mais ou menos fiéis. E naquele dia, 2 deles não estão comparecendo no horário, o Vieira e o Marcondes. Os 2 estão presos na terra por algum processo inadequado que ele vai contar, e aí nós não vamos nos alongar, e que é interessante que a gente leia, e que não estarão indo, porque naquela noite eles não estavam preparados para ir. Então você vê como o processo mediúnico é tão importante, e às vezes as pessoas se esquecem de que precisam destes conhecimentos para entenderem como ele não está... ele não é o dono da faculdade, ele é apenas um serviçal dela. E é com base nisso que os bons espíritos nos ajudam a entender como funciona essa questão. E olha, voltando apenas ao domínios da mediunidade, existe lá um capítulo que fala do psicoscópio. O psicoscópio é um óculos que os espíritos que estão estudando, começando a melhorar a sua condição de trabalhadores, eles utilizam, porque eles não têm um poder muito grande de penetração. E o instrutor do livro explica para eles que o psicoscópio permite que os novatos possam medir as vibrações dos objetos e das pessoas e dos grupos. Porque dependendo dessa emanação vibratória, eles são capazes de avaliar se aquela pessoa pode receber mais ajuda, pode receber mais empenho, pode ser estimulada a melhorar ainda mais porque ela está vibrando como alguém que quer. Ou então é aquela pessoa que já está assim, tá acomodada, já para mim já está bom, eu já não quero mais nada, uma vez por semana já está bom, recebo 3 espíritos, está ótimo. Porque nesses casos, os espíritos não investem. Eles não investem em espíritos encarnados ou em grupos que não demonstrem de verdade um padrão vibratório que deseje realmente progredir, que já estão acomodados, sabe aquele negócio? Não, eu já estou aposentado, já aposentei, agora eu só vou lá uma vez, eu cumpro a minha parte. Esses ficam paradinhos naquele ponto, os espíritos não tiram a ajuda, mas também não investem. Então é importante, na pergunta que fez aqui a nossa querida Marise, que nas obras de André Luiz a gente estude, a gente critique. Uma vez, para que vocês saibam, eu tirei xerox dos capítulos 43, 44, 45, 46 do livro Os Mensageiros, e eu espalhei para todos os trabalhadores da mediunidade, os trabalhadores da nossa instituição, porque nós lemos com eles e comentamos cada capítulo. Por quê? Porque é a maneira deles pensarem a respeito das disciplinas que serão importantes para melhorar até a própria percepção mediúnica. Então, obrigado Marise, obrigado a todos os que estão conosco. Nós temos a informação que já somos mais de 1.000 os que estão conectados entre Facebook e YouTube. São mais de 1.300, 1.400 pessoas, porque também temos o canal da TV Alvorada Espírita. E nós agradecemos a audiência de todos vocês na Holanda e em toda parte, não é? Que mais, queridas? Tenho aqui, André, mais uma pergunta que vem da Gigi,
do Grupo Seara da Luz em Roterdã. Ela pergunta o seguinte: como você pode nos esclarecer sobre o sonho que André Luiz teve com sua mãe em nosso lar? Essa é uma pergunta muito bacana, Gigi. Muito obrigado pela sua pergunta aí do Grupo Seara de Luz, Seara da Luz. Quando nós vamos estudar as obras de André Luiz, principalmente o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar a explicação de um fenômeno que já está acontecendo já no livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, em determinado momento da história, e aqui eu já aproveito para responder o Ronaldo Santana, que quer saber se os livros de André Luiz são fatos verdadeiros ou apenas histórias, ensinamentos. Não, são fatos reais. Inclusive no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar a história acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, as coisas estão se dando e eles têm que fazer as coisas o máximo possível para ajudar as pessoas que estão na Terra. E também isso acontece no livro Os Mensageiros. Ou seja, trata-se de fatos verídicos, fatos acontecidos. Nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, no caso do Ronaldo, a desencarnação da Adelaide Câmara, uma médium do Rio de Janeiro, que é conhecida no movimento espírita como Aura Celeste, e ele relata um dos casos de desencarnação do livro Obreiros, que são 5 casos, a desencarnação dessa trabalhadora, ou seja, não é uma ficção, uma historieta, não, são fatos que estão acontecendo e acontecendo naquele período, ou próximo daquele período em que o livro foi escrito, com nome, endereço, identidade, para qualquer pessoa poder conhecer. Tanto que quando nós fizemos esse livro, nós dedicamos um capítulo que não está escrito na obra de André Luiz para falar de quem foi Adelaide Câmara. Está lá com o local em que ela trabalhou no Rio de Janeiro, o asilo de crianças que ela cuidou, as fotografias, o que ela fazia para conseguir manter o lar. Era uma médium muito desenvolvida. Tanto é que Dr. Bezerra diz para ela, olha, na hora da desencarnação, Adelaide, você vai fazendo já o desligamento, porque você faz isso todas as noites, quando você sai do corpo, você não tem problema, e eu vou fazer aqui, vou cuidar apenas do laço final para deixar você livre. Então, nós estamos tratando de coisas assim, inventadas. Porém, neste livro, que eu estava falando agora para responder a Gigi, nós vamos encontrar o quê? André Luiz está em uma situação de trabalho nas câmaras de retificação, junto com a sua amiga Narcisa, e o dirigente da cidade Nosso Lar, o governador, solicita o empenho do maior número de trabalhadores possível para poder ajudar nesse distúrbio que está acontecendo na humanidade. Então, muitos se candidatam e os que ficam têm que ocupar o espaço dos que foram embora para trabalhar. André Luiz não pode sair, porque ele não tem conhecimentos, mas ele pode ajudar nas câmaras. Então ele fica lá trabalhando sem descanso, sem parar para almoçar, sem momento para fumar, sem nada desses que nós inventamos a Terra aqui para não fazer nada. Ele trabalha ininterruptamente por 72 horas. E então, aí o responsável pela área em que André Luiz está trabalhando diz para ele, agora você precisa descansar. Lá mesmo havia um quarto onde uma maca estava à disposição para que André Luiz pudesse dormir. E então André Luiz, que estava no mundo espiritual, com o seu perispírito, ele se deita nesta maca e ele dorme. Sai do corpo, é levado por um barqueiro, como se ele tivesse entrado num barquinho que vai remando, e ele vai subindo lentamente até chegar num nível, numa esfera, numa dimensão onde a mãe dele se encontrava e o esperava, na beira do riacho. Ele fala que ele ficou maravilhado com aquilo. E ele saiu do corpo. E é essa a pergunta da Gigi. Como é que um espírito sai do corpo? Ele já saiu do corpo quando estava na Terra, quando desencarnou. E o espírito sai do corpo quando vai dormir do outro lado? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês. Você estava dormindo e no seu sono, você estava sonhando que foi dormir. Você estava dormindo no sonho, por algum motivo. Então, o que acontece? No livro Nos Domínios da Mediunidade, que está lá na frente, é o oitavo livro, André Luiz conta, especificando
como são essas diferentes camadas vibratórias que compõem o perispírito, assim chamado genericamente. Nós temos vários corpos mais próximos da densidade física, que mantêm o funcionamento dos órgãos, corpos cuja densidade replica ou serve de modelador para os próprios órgãos de matéria, portanto, eles têm todos os órgãos replicados nele, e, além disto, outros corpos mais sutis que vão servindo para o espírito deixar aquele grupamento no momento do sono e sair para ir em experiências em outras dimensões. Nós temos, inclusive, no nosso canal, um vídeo que é do Instituto Brasileiro de Pesquisa, eu não sei, daqui a pouco alguém me fala o nome, IBPPI, se não me engano, ou IBBPI. IBIS, isso, é o IBIS, é IBBIS, IBIS, Instituto Brasileiro de Bem-Estar, alguma coisa assim. Daqui a pouco as meninas vão me passar aqui. Ele tem vários vídeos, e um deles, que é muito interessante, eu nem sei se o Raul tem como pegar esse vídeo por aqui, não vai ter, né, Raul? Mas podem fornecer o link para que você assista. Ele mostra como que nós temos, além do corpo de carne, o duplo etérico, depois nós temos o corpo mental, o corpo astral, o corpo espiritual, que são corpos que vão se desagregando um do outro, todos eles ligados ao corpo de carne, enquanto nós estamos encarnados, mas todos eles ligados entre si depois que o corpo de carne morre. Quando o corpo de carne morre, os corpos sutis que estão ligados a ele também desagregam-se, porque o espírito não precisa deles. E André Luiz vai contar sobre isto com detalhes no livro Nos Domínios da Mediunidade. A Ana Paula está passando aqui para mim. O Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, IBIS. Se você procurar o site, você vai ter, se a Ana Paula puder também passar para mim, eu digo aqui, porque nós pegamos esse vídeo, ele tem vários vídeos muito instrutivos, como, por exemplo, o funcionamento dos chakras, como são feitos os fulcros de energia, como eles giram, que cores eles têm, é muito bem feito. Então, ali você vai ver este vídeo, em que no www.ibis com 2Bs, o Raul está colocando aí para você ver, ó. A eficiência do Raul Mendonça já colocou o GC para todos os nossos telespectadores e telespectatrizes. O IBIS, você pode entrar no IBIS e você verá a imagem, são vários vídeos, procurem vídeos lá, você vai ver este vídeo específico da saída dos diversos corpos. E é justamente André Luiz que nos está contando sobre isso também. Isso é muito conhecido dos esotéricos, dos hindus, a existência dos diversos corpos. E a doutrina espírita também nos traz essa informação a partir dessas obras de André Luiz com bastante clareza também, ok? Então, Gigi, eu espero que com isso você possa ter pelo menos uma noção de onde você pode enriquecer esse conhecimento, tá bom? Nós temos aqui várias participações, eu vou me permitir, além da do Ronaldo, né? Ele traz algumas perguntas, a participação da Denise Silveira Pérez, pedindo para a gente falar um pouco sobre a fixação mental, que está muito falada no livro Ação e Reação. Nós temos o Birajara Cortes, de São Paulo, que gostaria de saber se o Carlos Chagas ou o André Luiz já reencarnou. Eu não sei, não temos essa informação ainda. A saudação do grupo da Seara da Luz, de Roterdã, que eu acho que é o grupo da Gigi, não é? E essas são a saudação também da Marisa Santos. A Marisa Santos, ela esteve sempre conosco em vários dos nossos programas, tanto na TV Alvorada quanto na TV Mundo Maior. Ela é da Holanda e ela é da cidade de Purmerend. Eu não sei se é assim que fala. Purmerend. Eu até pensei, Maria, Rosana, eu até pensei que fosse a Marisa Santos quem tivesse tido contato com vocês, porque ela sempre está conosco há muitos anos,
enviando mensagens, saudações nos programas que eu faço com a minha esposa, Solange Godoy, na TV Mundo Maior. Ela está sempre mandando saudações. Então, um grande abraço para você também, Marisa. Obrigado por tudo, querida. E aí, o que mais, meninas? Estou falando mais do que o homem da cobra aqui. Vamos lá. Não mesmo, André. Olha, essa cidade que você acabou de mencionar, Purmerend, fica perto da cidade que a Maria Moraes mora. Perto de onde? Pertinho da cidade de onde a Maria Moraes mora. Ah! Então, É perto de Roraima. É perto de Roraima. E eu já deixo aqui o convite para a Marisa nos procurar, para a gente se conhecer. Estamos tão pertinho. Que bom, que ótimo. Uhum. Olha, André, tem mais uma pergunta aqui da Gigi, lá do Grupo Sim. de Roterdã. De que forma podemos entender rios, florestas e todas as descrições feitas sobre a natureza no mundo espiritual por André Luiz? Sim. É justamente quando a gente compreende a formação do universo que o livro dos Espíritos nos apresenta, logo nos primeiros capítulos, que nós estamos inclusive estudando nas nossas quartas-feiras, aqui no nosso canal da TV Alvorada Espírita, nós temos o estudo, toda quarta-feira, o estudo do livro dos Espíritos, um estudo de 2 horas. E nós temos falado exatamente sobre a questão da formação da Terra. O primeiro capítulo, o primeiro livro, aliás, ele tem várias etapas. O capítulo 2 do livro 1 fala sobre a formação da Terra, do mundo, a matéria e o espírito. E quando nós vamos estudando isso, e nós fizemos esse estudo, inclusive, com várias imagens, com várias ilustrações explicando, nós vamos encontrar que tudo o que existe, inclusive o que é denso, é decorrência da degradação ou da modificação da matéria universal primitiva. Nós vamos encontrar os cientistas já anunciando a existência da energia escura, depois da matéria escura, depois da matéria visível. E aqui temos uma outra revelação hieroglífica, ou hieroglífica, não é? Melhor dizendo, do André Luiz. André Luiz, em alguns dos seus livros, ele diz que a matéria é luz coagulada. Luz coagulada. André Luiz fala isso. Em algumas outras ele fala que a matéria é energia capturada gravitacionalmente. Ou seja, é a energia que quando é tomada por um campo gravitacional, entra em um estado de alteração de movimento e se torna densa. E que quando ela sai do campo gravitacional, ela volta ao seu estado de energia. Então você vê que na obra O Livro dos Espíritos e nas obras de André Luiz, nós vamos entender que à medida em que a degradação ou a modificação, a densificação desse princípio material primitivo, desse fluido cósmico universal, vai permitir todas as modificações até chegar ao nível denso da matéria. Então, o nível mais denso é aquele que nós captamos, porque nós temos órgãos correspondentes a este padrão, a este nível. Mas, fora deste nível, existem matéria de outra forma. Por exemplo, ninguém pode negar que existe água quando você respira. Você não vê a água, mas você respira a água. Se você não tiver a água na umidade do ar, você vai ficar com todas as suas mucosas ressecadas. Você precisa umedecer-se. Então, existe água em estado de vapor. Mas é a mesma água que está aqui no copo quando você vai beber. E a mesma água que está sólida no congelador quando você vai usar o gelo para alguma finalidade. Então, nós temos uma substância que é a mesma em 3 níveis de características químicas e físicas: sólido, líquido e gasoso. Agora, se na Terra, onde tudo é denso, onde as moléculas são como nós estamos vivenciando, partes dão a impressão dos corpos materiais, já é assim, tem coisa que você enxerga, coisa que você pesa, coisa que você não vê. Imagina então quando nós estamos tratando das outras dimensões para onde a matéria é diferente. Porém, lá, para os que estão lá, é tão denso como nós estamos aqui vendo uma parede de tijolo.
Quando os espíritos estão na nossa dimensão, a parede de tijolo não faz nenhuma oposição a que eles possam atravessá-la, porque eles estão em dimensões diferentes. Mas no plano espiritual, adequado a nível evolutivo deles, a matéria tem a densidade própria daquele que ele está vivendo ali. Então vai ter montanha, vai ter rio, vai ter tudo aquilo que você... plantas vão estar existindo nessa outra dimensão. Como se fosse a matéria densa naquela área, menos densa, igualmente. Então, é uma coisa que é própria dessa modificação do fluido cósmico universal nos diversos níveis de condensação diferentes. E por isso é que nós vamos encontrar que nosso lar é uma cidade espiritual que está localizada a mais ou menos a 50 quilômetros sobre a cidade física do Rio de Janeiro. Mas se você pegar um foguete e quiser passar 50 quilômetros em cima do Rio de Janeiro, você não vai ver nada. Você vai ter, inclusive, saído da atmosfera mais densa da Terra. Você não vai ver nada. Por quê? Porque não é nesta dimensão que a cidade está. É numa outra. É a mesma coisa que você dizer, a cidade nosso lar, então, é feita de vapor. Se você quiser interpretar assim, ela é invisível como se fosse de vapor. Só que ela não é de vapor. Ela está numa outra dimensão de vibração. Quando nós desencarnamos, nós passamos a ir a essa dimensão. E é justamente o nosso padrão mental, a nossa emoção, que vai dar a densidade do nosso corpo vibratório. E é para essa dimensão adequada a essa densidade que nós iremos. Então, por que tem tanto espírito preso na superfície da Terra, na região chamada de umbralina? Porque a mente destes espíritos está densificada pelas preocupações da matéria, pelas emoções adulteradas, por não achar que depois do mundo físico exista alguma outra coisa. Então eles ficam presos aqui, porque a mente deles plasma isto. Então é assim que a gente pode entender, Gigi, como que, acho que não sei se é da Gigi essa pergunta, mas como que na natureza espiritual existem as mesmas coisas do que a natureza material nos apresenta. No livro que nós estamos aqui nos referindo, no livro dos Espíritos, nós estudamos essa semana, lá no Bezerra, essa questão referente à pergunta 33. O livro dos Espíritos tem na pergunta 33 a seguinte indagação. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades da matéria densa? E os Espíritos respondem, sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Vamos fazer aqui uma comparação. Se você vai para o deserto, você precisa se vestir com roupas adequadas ao deserto. Se você vai para a Antártida, você precisa deixar as roupas do deserto e se vestir com a roupa da Antártida. Se você vai mergulhar no fundo do oceano, você precisa deixar a roupa da Antártida e usar uma veste adequada para a pressão do oceano. Que não pode ser a mesma roupa se você vai ser um astronauta e vai para fora da Terra. Você tem que ter uma outra roupa. Por quê? Porque cada roupa está adequada a um padrão denso ou não tão denso de vibrações. É o meio que estará exigindo a roupa adequada. Você vai para combater um incêndio, você não pode vestir a roupa que você ia na festa ou na missa. Você vai à missa, você não pode vestir a roupa que você ia combater um incêndio. Então você vê como as adequações já no mundo físico nos indicam que todas estas coisas fazem parte das necessárias adequações para que nós estejamos em determinado padrão dentro de determinado ambiente, tá bom? Obrigado, querida. Espera aí, o Raul está me chamando aqui. Fala, Raul. Chamando é ótimo, hein? Ó, quero só dar um aviso aos que estão acompanhando a live Brasil-Holanda. Quanto nós temos aí, Ana Paula? Ana Paula, João? Hã? Mais de 1.300 pessoas ouvintes. Nós estamos no Brasil. E o Brasil, a internet, ela oscila muito. Então, nesse momento, André, a sua imagem está chegando um pouco embaçada para os ouvintes, mas não é por culpa nossa. É porque a taxa de transmissão caiu na rede da internet, então vai ficar um pouquinho embaçado. Mas daqui a pouco isso passa, volta ao normal, e aí então vocês voltam a ver a imagem mais limpa, tá bom?
Pode seguir, André. Não caiu o sinal, não é? Não, ela fica só, Ok, vai pixelando. Isso. Tá, tudo bem, não tem problema. Mas vamos continuar falando e eu acho que todos depois poderão ter acesso a esse programa nosso que vai ficar disponível na internet, não é, Raul? Exatamente. Logo que terminar a live, ele já vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no nosso canal do Espírito da Letra, né? youtube.com/o Espírito da Letra ou facebook.com/TV Alvorada Espírita. E sem embaçamento. Não, o embaçamento fica, porque fica gravado do jeito que está aqui, né? Não tem Raul, você dá um jeito, você é um santo milagreiro. Isso. Não, dessa vez não. Mas vamos lá, temos mais perguntas aí, André? Olha, a gente tem a participação pode falar, Rosana, pode falar. Tem uma outra pergunta aqui, inclusive de uma pessoa daqui da Holanda, do grupo mediúnico, que estuda as obras do André Luiz há quase 10 anos. Assim como o ministro Sanzio, alguns espíritos, para se materializarem no plano espiritual, eles necessitam de um tubo. Necessitam esses espíritos também de alguma energia dos espíritos que ali se encontram para se fazer presentes? Bem, essa é uma pergunta interessante, porque nós vemos várias menções de André Luiz acerca de processos de materialização dos espíritos. Quando a materialização se dá no campo físico, quando as tarefas mediúnicas podem estar envolvidas com trazer o espírito a ser palpado, a ser visto pelos nossos olhos, eles utilizam o ectoplasma doado por médiuns ou pela assistência. No plano espiritual, nós temos várias menções de circunstâncias em que espíritos doam energias para que espíritos mais elevados possam, por algum tempo, tomar um corpo naquela dimensão mais inferior. Não estamos falando de corpo de carne, estamos falando de perispírito mais denso. Além do ministro Sanzio, que no capítulo 7 do livro Ação e Reação faz isto, nós temos, por exemplo, no mesmo livro que eu citei aqui, o Voltei, a reunião que acontece quando 30 dias depois da desencarnação, o irmão Jacó, lá na cidade espiritual em que ele está, vai ser admitido na comunidade em uma noite festiva. Quando o espírito Bittencourt Sampaio também vem materializar-se para estar presidindo esta cerimônia. Ali também espíritos estão doando o ectoplasma para o ectoplasma deles, né, a energia para que o Bittencourt Sampaio possa tomar o corpo por algum tempo naquela cerimônia. Então nós observamos o quê? Quando se trata de uma cerimônia ou de uma reunião de instrução em que há necessidade de um espírito mais elevado estar por algum período naquela região, ele pode se valer deste processo. Uma outra forma possível, quando isso acontece, ele deixa o ambiente para onde ele esteve deslocado e ele sai, como se ele estivesse encarnado ali entre os próprios que estão na reunião. Então ele vai, ele caminha, ele vai na direção de outras pessoas, ele conversa com elas, alguém pode abraçar, cumprimentá-lo. Agora, em outras passagens, isso acontece dentro de uma câmara cristalina, dentro de como se fosse uma cuba, de onde o espírito não sai. Então, o grau de energia necessária para fazer essa imagem ali aparecer é diferente. E o espírito, portanto, poderá contar com a sua vontade, como se fosse uma transmissão à distância, e ali ela fica plasmada sem que ele deixe o ambiente onde ele se encontra, pelo menos a sua imagem se encontra, para interagir com as pessoas fora. Existe, então, uma condensação menor para formar apenas a imagem dentro da estrutura. Outra coisa interessante é quando os espíritos não estarão por apenas alguns minutos na região. O livro Os Mensageiros, de André Luiz, nos conta um período de 7 a 10 dias que André Luiz vai passar em estudo na região
da crosta da Terra. Para isto, Aniceto, que é o instrutor, faz com que eles caminhem em uma situação de descida para irem sentindo a variação da densidade dos diversos planos. E chega um momento em que eles têm que assumir a densidade. Até então eles podem voar. Depois de um certo tempo eles têm que andar. E depois chega um momento em que eles precisam se densificar. A mesma coisa acontece no livro Libertação, com o instrutor Gúbio, André Luiz, que eles têm que parar em um determinado momento do caminho e começar a respirar a atmosfera circundante, que é muito densa, para que o seu corpo de energia possa se densificar também. A partir deste momento, eles passam a se tornar visíveis pelos espíritos daquela dimensão. Nesta circunstância, eles não precisam de nenhum espírito para fornecer material para ele, porque eles retiram este material denso do próprio ambiente onde eles estão. E eles vão ficar ali por algum tempo a mais. Não vão ficar como o Sânzio por alguns minutos ou algumas horas conversando e depois vai embora de novo. Eles vão precisar vestir-se com uma roupa densa, porque eles vão permanecer mais tempo naquela dimensão. Agora, nós estamos falando de procedimentos ligados a uma missão, a uma tarefa que dura no tempo. Existem circunstâncias que os espíritos precisam ir e voltar rapidamente do plano espiritual onde eles estão para o plano denso. Então, existem canais, passagens vibratoriamente já preparadas para que eles não precisem passar por toda essa adequação de ir se densificando até chegar aqui. Inclusive porque muitas das tarefas que vão realizar, eles possam realizar com o perispírito que eles já têm, não precisam se densificar. Eles possam se materializar, se apresentar na superfície da Terra com o padrão vibratório normal da cidade nosso lar, por exemplo. Então dependerá, neste caso, de qual será a atividade que aquele espírito vai desenvolver. Se ele precisa de uma veste transitória por algumas horas, alguns minutos, os espíritos responsáveis podem doar as suas energias para que ele se densifique. Terminado, ele volta para a câmara, a energia volta para os doadores e ele volta para o seu destino, para a sua dimensão. Mas se é uma tarefa mais longa, que ele vai estar precisando, inclusive, interagir, como é o caso de Gúbio, interagir com Gregório, com Saldanha, que são espíritos muito densos, ele vai precisar inalar as substâncias que densifiquem o seu perispírito. E assim, isso leva mais tempo, mas aí não precisa de ninguém doando energia, tá bom? Não sei se eu deixei clara a explicação, mas se houver alguma dúvida, a pessoa pode voltar a perguntar. Obrigada, André. Aqui na minha parte não tem, mas não chegou para mim uma pergunta. Agora aqui, olha, Rosana, nós temos o José Luiz Moraes Camargo, lá de Porto Alegre. Ele está assistindo e ele está fazendo uma pergunta interessante. Ele diz assim: André, quem está encruado na matéria, que é materialista acima de tudo, não pode exercer a mediunidade, não é, meu amigo? Ele pergunta. Na verdade, ele faz uma afirmação e ele quer saber se a gente concorda com isso. Veja só, ele já está sendo médium. Ele está sendo médium da matéria. Ele está sendo médium de entidades densas. Ele está em sintonia com espíritos que gostam da mesma coisa, mesmo que ele não perceba isso. E é interessante porque lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz apresenta vários casos de pessoas que estão vivenciando mediunidades perturbadas. Pessoas que estão tendo determinados ataques de aparente epilepsia, mas que são induzidos pela presença vibratória de um espírito. Pessoas que estão escrevendo coisas feceninas, coisas baixas a respeito de outros, para gerar conflitos que estão sendo intuídos por espíritos que estão desejando manipulá-los. Então, veja só, quando se fala de mediunidade, a mediunidade é um fator biológico que todas as pessoas possuem. Tanto que no livro dos médiuns,
está a definição de que o bom médium é aquele que é assistido por bons espíritos. Esse é o bom médium. Não é o que recebe mensagens, não é o que escreve, que vê, que fala, não. O bom médium lá no livro dos médiuns tem como definição aquele que é assistido somente por bons espíritos. Naturalmente, que quando nós estamos na vida física, a nossa percepção é uma ferramenta. E se nós nos sintonizarmos com espíritos inferiores, sem mesmo perceber, nós seremos médiuns deles. Então seremos briguentos, seremos mentirosos, seremos indivíduos de pouca elevação moral, porque nos deixaremos arrastar pelas intuições, pelas ações. No capítulo 8º do livro Ação e Reação, que hoje teve a sua primeira parte estreada, e no próximo sábado vai haver a segunda, complementando o capítulo 8º, você vai ver uma aula dada por Leonel, um espírito perturbador, que sabe atuar sobre um outro encarnado, o Luiz, que é filho do Antônio Olímpio, para que ele continue a ser avarento, que ele não gaste dinheiro, que ele passe fome se preciso, mas que ele fique apegado aos bens materiais. Ele está sendo médium. O Luiz está recebendo a influência de espíritos que estão explicando, inclusive, para André Luiz, como é que eles fazem isto. Agora, o processo mediúnico, quando nós tratamos dele na doutrina espírita, visa exatamente uma elevação, uma conduta mais nobre, uma conduta construtiva, uma conduta que ofereça às pessoas esperança. Ou seja, existe uma ética espírita. Ética quer dizer adequação a um comportamento que é aquele que é recomendado como melhor. Portanto, uma pessoa materialista terá muita dificuldade de se sintonizar com espíritos que aconselhem a ela ser desprendida, a ela doar seus bens materiais, a ela ajudar o próximo. Ele não quer isto. Portanto, médium ele pode ser, mas este padrão de mediunidade não será um padrão elevado, eticamente falando. Será um padrão de mediunidade perturbada. E talvez é exatamente por essa perturbação que talvez ele chegue, pelas dificuldades em que ele vai se meter, pela dor que ele vai encontrar pelo caminho, que ele chegue a compreender outro tipo de vibração que a doutrina espírita aconselha. Não podemos esquecer que existem médiuns no catolicismo, médiuns no protestantismo, médiuns no evangelismo, médiuns no budismo, médiuns no ateísmo. São médiuns. Só que cada um tem a sua conduta diferente, específica aos seus interesses, e que na doutrina espírita nós temos um outro padrão. Só isso, tá bom? Então, um abraço para o José Luiz Moraes. Temos a Lúcia Bonstra, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Ela fala de Zandan. Ô, André, só te interrompendo um minutinho aqui. Nós estamos com 1h20 de live, tá? Já? Já, 1h20, viu que legal? E olha, só para as pessoas terem... Antes da pergunta da querida irmã, só para a gente ter uma ideia aí, de algumas cidades que se manifestaram tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook: São Paulo, Goiânia, Praia Grande, Campinas, Atibaia, Itaboraí, no Rio de Janeiro, Aparecida de Goiânia, Santos, Uberaba, Cosmorama, Porto Alegre. Cosmorama é o Centro Espírita Colônia das Flores, viu? Que ótimo. Né, Aracaju, Natal. Tem mais aí, Ana Paula? Então, deixa eu pegar aqui, a Ana Paula vai me passar. Já são mais de 2.000 pessoas participando. Belém do Pará, Chapecó, Indaiatuba. Indaiatuba é pertinho de Campinas, né? E tem quantas perguntas, André? Olha, nós ainda temos aqui 3 manifestações. Isso. Que eu acho que dá para a gente aproveitar. Uma delas já é da Lúcia Bonstra, de Zandan, aí na Holanda. É perto de alguém aí, vocês ou não? Sim, não é tão longe de Roura, não. Nós conhecemos a Lúcia. Abraços, Lúcia. Isso, que bom, que bom. Ela diz o seguinte: olha, nas obras de André Luiz percebemos o quanto a organização e o trabalho são importantes nas esferas superiores. Pode comentar sobre isso? Bem, nós observamos isso no mundo físico.
Vamos voltar na história humana. Quando os homens estavam na caverna, não tinham nenhum tipo de preocupação, né? Faziam fogo dentro, ali na entrada, dormiam em cima de pele de animal ou de plantas, não tinha higiene, não tinha nada. À medida que nós vamos melhorando, nós vamos nos tornando mais exigentes em determinados cuidados e percebemos que a organização é importante. Quando o homem não tinha capacidade de entender que ele poderia ser quem plantava a comida que comia, ele precisava andar atrás de frutas, de caças, e então ele não podia ser uma pessoa que ficasse fixada no local. Porém, quando o homem aprendeu a agricultura, ele passou a ficar fixado na terra, porque ele plantava ali perto. Então, já é uma organização. Essa organização lhe deu mais condições de ter uma vida saudável, não precisa ficar andando, ele pôde construir sua casinha, pôde ter os seus filhos. E com o passar dos anos, dos séculos, etc., nós fomos melhorando a organização. Como nós aprendemos no livro Nosso Lar, quando André Luiz comenta assim, nossa, aqui é tudo muito parecido com a terra. O instrutor fala, não, meu filho, não. A terra é que é mais ou menos parecida com um pouco da organização que nós temos aqui. E esse fato é interessante também, porque acontece no livro Os Mensageiros, quando ele vai estar numa reunião, naquele lar que eles tomam como um pouso, que é administrado pela Ismália e pelo Alfredo. Alfredo e Ismália, no livro Os Mensageiros, eles são os dirigentes de um pouso, onde vai haver uma reunião à noite, etc. E eles vão encontrar, André Luiz vai encontrar o quadro numa parede, um quadro muito famoso, que André Luiz conhecia na terra. E ele comenta, nossa, que maravilha, aqui veio alguém que pintou, copiou o quadro que está no museu lá no mundo. E então explicam para ele, não foi assim não. Foi o artista que estava na terra, que durante a noite veio até aqui, ou foi no plano superior, e viu esta imagem, e então traduziu-a da maneira como ele pôde, traduziu-a segundo as ferramentas e as técnicas da terra. Então, a gente observa que as coisas se dão do mundo espiritual para o mundo físico. A organização que existe é a organização do mundo espiritual. E isto é fundamental, porque organização significa progresso e evolução do espírito. Você não pode imaginar, vamos fazer de conta que a gente fosse pensar em Jesus como governante da terra. Você já imaginou Jesus num gabinete com um monte de papel empilhado em cima da mesa, como se fossem as nossas escrivaninhas, que você põe um papel aqui, depois você põe outro, aí você vai procurar o papel, estava aqui o papel, e a encarnação do fulano, onde é que está, meu Deus, será que está nessa gaveta? Procura aí, assistente, vai no armário ali, no cômodo do fundo, vê se está lá. Você imagina Jesus trabalhando com uma coisa assim tão desajustada? Não é possível, não é mesmo? Por quê? Porque à medida em que nós vamos evoluindo, o sentido de ordem vai vindo de dentro de nós para a nossa superfície de entendimento da relação humana, porque isso garante equilíbrio, rapidez. Olha só, quando o ministro Sânzio se materializa, estão ali alguns dos documentos que ele precisa despachar. Lá o Druso, obrigado Solange, as meninas tão eficientes estão falando aqui, olha, o martírio de Saint-Denis está no Panteão de Paris, o pintor é Bonatti, ele que tem essa imagem lá, nesse posto que eu me referi no livro Os Mensageiros. Então, você observa que essa circunstância de estarmos contando com o potencial de organizar a nossa vida, faz parte desse poder de evoluirmos com critério. O ministro Sânzio está analisando fichas que o Druso lhe está apresentando para decidir sobre determinados assuntos. E isso está o quê? Documentado. Tudo está escrito. Quando você vai no livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira e pelo Camilo Cândido Botelho,
quando eles chegam naquela fortaleza que está em homenagem, que está, vamos dizer, custodiada pelo Espírito de Maria de Nazaré, eles entram numa sala onde existe, para cada um dos que está chegando, como se fosse um computador. Isso foi escrito em 1930, imagina, não existia nada disso ainda, como se fosse um computador. Existe lá os dados biométricos, inclusive a voz que o Espírito tinha quando estava encarnado. Tudo registrado. Na mesma hora ele já sabe acessar onde o indivíduo se encontra. Vejam como tudo está organizado, não é? Então, de verdade, nós agradecemos muito aqui a participação da nossa Lúcia e dizemos, realmente, quando não existe ordem, os espíritos superiores têm dificuldade de se organizar com os encarnados bagunceiros. E é alguma coisa que nós encarnados precisamos aprender, porque a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito, que os espíritos dão um jeito. Não, não. Os espíritos apoiam quem se organiza, quem é pontual, quem cumpre as suas disciplinas, porque é assim que funcionam as coisas no mundo invisível. Quanto mais bagunçado, mais perto da treva. Os espíritos mais trevosos são os que menos prezam, porque são rebeldes, são preguiçosos. Os espíritos trevosos que estão na região umbralina ou na região das trevas, eles não querem saber de disciplina. E quem está na Terra encarnado, que também não gosta de disciplina, está mais ou menos nesse mesmo padrão evolutivo, tá bom? Obrigado, viu, Lúcia? Grande abraço. Olha, eu sei que está chegando no horário de vocês, tenho 2 participações, ainda dá tempo? Dá tempo, Maria? Você que é presidente aí, você nos autoriza? Sim, sim, por favor, pode responder as perguntas. Alegria. Então, nós temos aqui o José Adroaldo de Oliveira. Ele estuda com o grupo Lar Assistencial, o Cristo Consolador, em Aracaju, as obras de André Luiz. E eles estão informando, não é uma pergunta, é um comentário, estão informando que eles se valem do auxílio dos vídeos do Espírito da Letra. Muito obrigado, José Adroaldo. Um abraço para você. Ficamos muito felizes que o pequeno trabalho que se realiza na TV Alvorada Espírita possa aportar algo de bom aos irmãos aí de Sergipe, Aracaju, em Sergipe, isso mesmo. Grande abraço, Adroaldo. Deus abençoe você. E temos a Sibila Ediace, de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte: nas obras de André Luiz são citadas intervenções, tratamentos nos órgãos no plano espiritual. O perispírito tem órgãos? Interessante. Vamos perguntar para os videntes. As pessoas que têm a capacidade de ver espírito. Quando você vê o espírito tem boca? Ah, tem. E quando o espírito fala, você vê o dente? Ou o espírito já tem um buraco assim, não aparece nada? Ele tem dente. Se ele tem dente, o espírito tem língua, dá para ver a língua, dá para ver a cavidade bucal, o espírito pisca. Ora, se estas coisas o médium encarnado é capaz de ver, é porque o espírito possui. Nós temos espíritos, eles respiram, você vê o espírito respirar. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que em determinada dimensão do mundo invisível, existem corpos que apresentam características semelhantes aos corpos de carne. Quando o espírito perde o corpo físico pela morte, você vai dizer assim, mas então o duplo etérico, que seria o corpo que estaria modelando a matéria, ele também desaparece, ele também deixa de existir. Sim, é verdade. Mas olha o capítulo número 1 do Nosso Lar. André Luiz está na região trevosa, fugindo das entidades, e ele descreve que as suas unhas cresceram, que seu cabelo ficou gigantesco, que ele ficou faminto, ele ficou esquálido. Por que isto? Porque a sua mente estava funcionando como se ele fosse um corpo de carne, por causa dos hábitos, por causa do seu costume de meditar-se como corpo. Quando alguém sofre um acidente, ou quando tem uma perfuração, ou quando sofre de um tumor, ou quando viveu a vida faltando uma perna, por exemplo, quando desencarna, continua faltando a perna.
Ele se identifica do outro lado como um espírito que não tem a perna, não tem o braço, tem aquele defeito. Por quê? Porque a sua mente, funcionando ainda com os padrões físicos que ele está acostumado, plasma aquele perispírito dessa forma. Até que chega um momento em que ele pode, usando a sua capacidade mental, reformular a perna que estava faltando e ver que ele está já livre de andar de muleta, de andar de cadeira de roda. Mas para isso ele precisa exercitar o poder mental que vai gerar aquilo que está faltando nele. Por que o mundo espiritual fala, como André Luiz conta, de cirurgias feitas no perispírito? Alguns indivíduos chegam do umbral tão desconjuntados, tão assim, sem capacidade de se ajudar a si mesmo, que eles são levados a centros cirúrgicos no plano espiritual, onde médicos espirituais costuram, por exemplo, o buraco da bala, da facada, ou arrumam o corpo que ele mentalmente mantém quebrado na área que está quebrada, para que o espírito pense assim, puxa, agora o médico me tratou, agora eu vou sarar. Pronto. Não adianta fazer um discurso para o espírito, escuta meu, abre a cabeça, você já é espírito, você já morreu, você não precisa mais ter esse corpo quebrado, vai, muda isso. O espírito não está entendendo isto. Então, para evitar que o sofrimento se prolongue e para que mais rapidamente o espírito se recupere, os espíritos atuam de uma forma psicológica, fazendo com que ele seja tratado, ele se sinta melhor e agora ele se abra para a recuperação. Muito mais fácil, não é mesmo? Então, dessa forma, nós poderemos entender que o tratamento de órgãos, etc., se dá no plano espiritual também com essa finalidade. Enquanto o espírito ainda mantém essas ideias fixas, que está faltando a perna, que o coração dele parou, que ele teve dor no peito, que ele sofreu de um câncer no estômago, os espíritos estão precisando ajudar para que ele possa abrir a mente para um tratamento, para ele sarar, tá bom? É assim que, na nossa opinião, as coisas acontecem. Então, Sibila, muito obrigado pela sua participação. Nosso abraço também a Cleide Correia, a Veroca Siqueira, são de Santo André, a Veroca, a Cleide não nos disse de onde que ela é, e eu passo aqui a palavra de volta para as nossas queridas pacientes, irmãs, a Maria e a Rosana, que nos deram a honra de estarmos reunidos nessa manhã aqui no Brasil e nessa tarde aí na Holanda. Nossa, quantos esclarecimentos importantes para nós todos, né? Para o nosso crescimento interior. André, você precisa voltar para esclarecer alguns pontos, alguns tópicos abordados na obra de André Luiz para nós, porque por mais que a gente estude, com uma live dessa, você compartilhando todos esses conhecimentos, essas experiências, damos um salto, não é? Muito importante, muito importante. Então, em nome da nossa federativa, o NRSP, o Nederlands Raad voor het Spiritisme, nós gostaríamos de agradecer a você, André, ao Raul, né, a toda a equipe técnica aí que fez com que essa live acontecesse, né, nosso agradecimento, e agradecemos também a todos que estiveram conosco, Brasil, Holanda, de onde estiverem, né, especialmente os grupos espíritas da Holanda, nossas famílias que interagiram, né, trouxeram perguntas muito valiosas para que a gente pudesse entender melhor determinados pontos. Muito obrigada, né, gratos em nome da nossa federativa, nós agradecemos. Rosana, alguma coisa? Não, eu faço minha suas palavras, Maria, palavras no expresso, nossa gratidão ao Raul, ao André e toda a sua equipe por nos ter brindado com tanto conhecimento. Já fica aqui o convite para a próxima live. Obrigada. Eu agradeço o carinho de vocês, a gente se sente honrado em ter contato com irmãs tão dedicadas, porque boa parte dos trabalhadores do Brasil não faz nem ideia que existam pessoas com dedicação à doutrina espírita nesses outros países distantes e que também representando
o Consolador Prometido fazem tudo o que podem para que os irmãos da Holanda e os irmãos de outros países conheçam essa mensagem amorosa. Então, eu fico agradecido por terem me convidado e nos dado essa oportunidade de falar com carinho, com um pouco que a gente possui, para que isso possa enriquecer alguém que tenha a vontade de conhecer a doutrina espírita. Nossa, nós é que agradecemos imensamente. E eu gostaria de deixar aqui o nosso site, né, o site da Federativa, que o Raul já colocou algumas vezes aí na tela, para contatos, e especialmente se algum espírita aqui da Holanda que ainda não tenha contato com o movimento espírita, entre em contato com a gente, vamos unir forças aqui, né? Vamos florescer onde nós fomos plantados. Isso mesmo. Né? E o bom é que nesse link aí não está escrito em holandês, não é? Está NSRP, né? RSP. .nl, fica bem mais fácil, porque tem que escrever Nederland, não sei o quê, aí complica. Foi inspiração aí para que a gente facilitasse, para que todos pudessem entrar em contato com a gente de uma forma fácil, né? Isso mesmo, Maria. E agora, para encerrar esse momento assim tão especial, de tanto aprendizado, de tanto carinho que vocês demonstraram, né? Nós gostaríamos de pedir a você, André, para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser? Sim, pode sim. Vamos fazer, com muito carinho. Obrigada. Vamos fechar os olhos e sentir a alegria de Deus quando deu ao homem a capacidade de raciocinar, de inventar e de encurtar as distâncias por meio da sua tecnologia, utilizada para o bem, para multiplicar a esperança, para iluminar com o saber que essas almas generosas tanto lutaram para trazer ao homem. Obrigado, Jesus, por termos essas trabalhadoras valorosas que acima de seus interesses, acima de seu conforto, acima de qualquer ganho, lutam para que haja entre os irmãos de sua nação na Holanda esse mesmo acesso, essa facilidade de entender aquilo que às vezes gera angústia, medo, pavor, revolta, e que com a compreensão do Consolador Prometido chega como um bálsamo na ferida, como um lenço na lágrima, como o pão para a fome, como a luz para a noite. Obrigado, Senhor, por terem aberto seus corações e dar-nos esta chance de nos relacionarmos com irmãos tão distantes e tão próximos. Abençoe a Maria, que a sua dificuldade física não precise mais impedi-la das ações no bem, e que quando surgirem, elas sejam vencidas cada vez mais rápido. A Rosana, que também possa receber a nossa gratidão em forma de bênçãos e forças. A todos os membros da Federação da Holanda, que sejam unidos no serviço, no bem, no devotamento, porque é justamente quando Deus encontra o vértice físico, sustentando a pirâmide dos espíritos amorosos, que eles podem tocar a superfície da terra, valendo-se dos nossos braços imperfeitos e frágeis. Obrigado, Senhor, por estas irmãs dedicadas estarem à frente da tua obra, procurando fazer o bem indistintamente. Que o teu amor abençoe a todos os que estiveram conosco, em seus lares, em suas famílias, nos diversos rincões do Brasil e dos diversos países do mundo. E assim, que tenhamos nesse dia 11 de setembro, a vibração amorosa, muito diferente daquela que acontecera 20 anos atrás, para a harmonia da terra, para a luta pela paz, para a fraternidade sem limites, inaugurando a regeneração no mundo em que vivemos. Obrigado, Senhor. Que assim seja.